a Karina, eu sou coordenadora do curso de Letras do UNES, e nós temos esse projeto do Clube de Leitura, que a Tainá vai falar um pouquinho sobre ele aqui para vocês. Eu vou passar algumas orientações só para a gente ter uma condução bacana. Eu vou pedir para todos vocês ficarem com o microfone desativado. Só ativar o microfone no momento em que você for falar. Então, a gente vai ter uma primeira exposição aqui de algumas questões, né? Como nós temos novos participantes, nós vamos apresentar rapidinho o clube de leitura e depois nós vamos abrir mesmo para o debate. Porque se todo mundo ficar com o microfone aberto, fica dando eco na gravação. Tá? Então, só ativa o microfone, a bolinha vermelha aí no meio da sua tela, no momento em que você for falar. Beleza? Nós preparamos aqui uns slides. Só para a gente conduzir a apresentação, não se perder. Opa, nossa, que perigo abrir o WhatsApp assim. Dá até um infarto. Abrir com a tela do WhatsApp. Mas é uma pequena apresentação que nós preparamos para vocês, para a gente ter um fio condutor. Né? Então, a gente vai explicar um pouquinho o que é o Clube de Leitura. E, ao final, nós já vamos ver qual foi o livro mais votado para a próxima leitura. Então, você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Não se sinta perdido, sinta-se muito acolhido. E nós vamos falando um pouquinho sobre como funciona o nosso projeto e como que você pode participar ao longo aí das nossas apresentações. Tainá, com você. Vamos lá. Então, para introduzir um pouquinho, principalmente para os novatos, vou fazer uma breve contar um pouco da história do clube. A gente existe desde 2016, mais ou menos. O clube foi uma iniciativa de alunos e professores, principalmente do curso de letras, e ele surgiu nessa mesma roupagem de hoje. Juntar pessoas que amam literatura para conversar sobre os livros. Então, a gente já está no nosso quarto ano, se eu não me engano, de atividades. E aí, a gente faz esses encontros e discute sobre livros. A gente costuma fazer 4 encontros anuais, 2 no primeiro semestre, 2 no segundo semestre, para conseguir um período aí de 2 meses de leitura, mais ou menos. E aí, a gente sempre seleciona também um tema que guia o nosso ano de leituras. Assim fica mais fácil, tanto para a gente fazer as indicações, quanto para votar e escolher o livro da vez. Então, nós já tivemos, o primeiro ano, a gente escolheu gêneros literários, depois a gente falou um pouco, a gente leu um clássico e contemporâneo. Ano passado foi com o tema de viagem, então a gente buscou pegar livros de literaturas de diferentes nacionalidades, então teve literatura russa, literatura francesa, alemã e portuguesa. E esse ano, então, nós decidimos voltar para o gênero, selecionando alguns gêneros que não haviam sido selecionados da primeira vez. Então, esse ano nós vamos ler o Infanto Juvenil, que é a nossa discussão de hoje. A próxima discussão vai ser biografia. Depois, no segundo semestre, a gente vai ler poesia e também terror. A nossa escolha é sempre muito democrática. A gente tem 2 processos para a escolha do livro. Com o tema definido, a curadoria do clube, que é formada pela Karina, por mim e pelo Gustavo, nós selecionamos 4 livros de acordo com o tema. E aí a gente abre, então, um link para vocês indicarem a 5ª obra. Então, o livro mais indicado vai para a votação. Então, são 5 livros na votação final, que é o que está acontecendo agora, com o link aí. E aí a gente deixa uns 3, 4 dias para votação e sempre costuma fechar a votação no nosso encontro presencial. E aí a gente tem também o link para inscrição no clube. O que isso traz para vocês participantes? A inscrição é uma forma da gente controlar quem está ativo
no nosso clube e também uma forma de dar um certificado de participação para vocês. E principalmente para os alunos do Grupo Unis, a inscrição em atividades de extensão gera horas complementares para o seu curso. Então, uma ótima forma de vocês conseguirem horas complementares. A gente sempre ressalta que o objetivo principal do clube é conversar sobre literatura, então é um espaço aberto para você falar o que você sente com aquela leitura e dar a sua opinião mesmo. Então, é uma brincadeira que a gente faz, aqui você pode falar mal de qualquer autor, que ninguém vai te julgar. E é isso, no final do encontro a gente vai liberar uma lista de presença só para marcar quem estava aqui com a gente. Obrigada, Tainá. E só reforçando, Karina, eu não estou inscrita, eu posso participar das lives? Pode participar, com certeza, mas a inscrição no sistema é importante porque a gente só consegue gerar o certificado, como o certificado sai do Unis, nós só conseguimos gerar o certificado para quem está efetivamente inscrito. Então, principalmente para quem é aluno, que tem aquelas horas de atividades complementares, é bacana que você esteja inscrito. A nossa próxima leitura, só reforçar, eu acho que o Gustavo mandou o link no chat. Se você não votou, vote aí na próxima leitura, que no final a gente vai ver qual foi o livro mais votado, que vai ser o livro lido e que nós vamos debater depois. Ok? Agora eu vou passar para o Gustavo. Ok, agora vamos então adentrar o nosso tema dessa noite. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o nosso autor da vez, que é o Lewis Carroll, que ele, na real, tem o nome de Charles Ludwig Dodgson, né? Que ele adotou aí Lewis Carroll como um nome para ele escrever esses livros fora da área de conhecimento dele, né? Algo mais fantástico e tal. Bom, o Lewis Carroll, ele nasceu no condado de Cheshire, eu não sei como é que fala isso, ou deve ser Cheshire, né? Como é o nome do gato, lá o gato de Cheshire que ele usa no Alice, é o nome do condado em que ele nasceu, em janeiro de 32. O Lewis Carroll, ele fazia parte, assim, né, a família dele era muito ligada com os altos círculos, né, aristocráticos lá da época da Inglaterra, tinha até contatos com a rainha Vitória, né, na época da Inglaterra vitoriana. E ele era um homem muito tímido, assim, né? Ele tinha características de uma pessoa muito introspectiva, né? Ele apresentava uma gagueira, né? Mas ele, apesar disso, tinha um lado artístico que era muito ativo, né? Ele era conhecido por ser muito bem-humorado e muito inventivo, então ele criava muitas histórias assim, né? Com uma grande facilidade. E ele tinha um contexto familiar de uma família muito religiosa, né? O pai dele era um clérigo, né? E ele até atuou como diácono e professor ao mesmo tempo na Universidade de Oxford, onde ele dava aula de matemática. Então, o cara, ele tinha esse lado de narrativa, né, de histórias, mas a atuação dele mais centrada, ele era um professor de matemática, então ele tinha esse domínio muito grande de conhecimento de lógica, né, que ele implementava nas narrativas dele. Então, ele até, com o nome de Charles Dodgson, ele assinou também algumas obras em que ele falava sobre logística mesmo, e matemática como um tema, só que usando esses elementos, né, de charadas e que ele aplica nas narrativas fantasiosas dele. Mas aí entra uma parte aí mais ligada com a obra da Alice, que é nessa universidade, enquanto ele atuava profissionalmente, ele se ligou com algumas pessoas, né, dessa alta classe inglesa, e inclusive com a família Liddell, né, que ele tinha um amigo, que era o Henry Liddell, e esse amigo tinha uns filhos, né, dentre eles tinha a menina que era a Alice que o Lewis Carroll se aproximou bastante na época, né, dessa família e, consequentemente, da menina, e por ela ele desenvolveu uma admiração
um pouco além, né, das outras. Ele dizia que a Alice, ele tratava ela como uma criança ideal. Ele usava essa expressão, né, de que ela era a representação da criança ideal. E o Lewis Carroll, ele tinha um detalhe, assim, uma característica que ele explorava muito além do texto, que era a fotografia. E aí a gente entra numa parte mais polêmica do negócio, a fofoca dos autores aqui. Porque ele fotografava, né, bastante durante essa época, e o principal objeto da fotografia dele eram crianças. Eram crianças, e em alguns retratos deles, ele representava crianças nuas, inclusive. E aí tem esse conhecimento, né, esse debate sobre essa prática dele, né? Porque ele era um homem muito tímido, ele era um homem muito introvertido, no meio circular dele, mas com crianças ele era super expansivo, ele era super aberto. Inclusive a história da Alice veio num momento desse, né, de um passeio dele com a Alice e os irmãos dela, em que ele narra histórias, né, para as crianças, e ele era muito criativo, então ele criava as histórias na hora, desenvolvia, e a partir disso ele escreveu a história da Alice no País das Maravilhas no começo. Eu, inclusive, no livro que eu tenho aqui, tem umas partes aqui que dedicam, inclusive, essa discussão dele com a fotografia, né, que é um tema muito polêmico na história do autor. E aí tem algumas fotos aqui, eu vou ver se eu consigo mostrar, vou ver se fica bom. Peraí, deixa eu ver a câmera aqui. Ó, aqui tem umas fotos aqui da Alice, de quando ele fotografava. E a gente consegue ver como é que ela era de fato, né? Essa criança que era a Alice Liddell, a filha do amigo dele. E ele tinha um trabalho que ele desenvolveu durante muito tempo com fotografia. Então, assim, ele tinha um tempo dedicado mesmo a isso, sabe? E aí entrou-se essa polêmica. Só que nesse livro até que eu tenho aqui, tem um debate muito forte que eles trazem, né, sobre essa parte da vida dele. E que se fala que a fotografia na época, né, tanto a fotografia quanto o contexto, a definição, né, de criança, de nudez e tudo isso era um outro contexto, né? Tudo isso era avaliado de uma outra forma. Então, não tem essa impressão de que talvez ele estivesse fazendo alguma coisa hoje vista como errada, sabe? Que no contexto tinha-se uma outra definição. Mas aí tem um debate bem grande sobre essa época aí para colocar aí na vida do autor, né? Mas, além disso, ele escreveu, né, romances, poemas, contos, charadas. Nesse livro que eu tenho, tem um poema dele no final que é muito, muito bom, assim, tão bom quanto a própria história da Alice, sabe? É um autor que dominava aí também vários gêneros. Mas as principais obras dele, querendo ou não, são a Alice no País das Maravilhas e a sequência, né, que é a Alice através do espelho. Acho que sobre o autor era isso que eu tinha para destacar nessa nossa noite. E lembrando, pessoal, que depois a gente vai abrir para discussão, então vocês podem depois trazer colocações, curiosidades aí sobre o autor. E aí, para quem não leu o livro, né, para quem às vezes não se lembra também muito do filme, nós vamos fazer um breve, né, resumo pleonasmo, né? Vamos fazer um resuminho mesmo da história. Tainá, quem faz? Daltinho não conseguiu chegar ainda. Se alguém quiser fazer um pequeno resumo, sem spoiler, da obra, pode ficar à vontade. Isadora, Débora. Vocês estão me ouvindo? Sim. Vamos. Então, eu fiz algumas anotações aqui, não
em questão de resumo da obra em si, mas eu fiz algumas pontuações, né? Achei interessante o que o Gustavo falou, né, a respeito da vida pessoal do autor, né? Porque tem muito essa briga, né, separar o autor da obra. E, assim, eu tenho muita maturidade para fazer isso com o autor antigo. Agora, gente da nossa geração ai, nossa, fulano é um excelente autor, fulano é um excelente não sei o quê, mas é um merda na vida pessoal, hoje, eu não aceito, não, mas coisas mais antigas, o olhar do presente não serve pra gente ler o passado mesmo, não, né, gente? Né? Porque se a gente fosse olhar pro olhar do presente, um cara que tira foto de criança pelada, né? É complicado, né? É uma coisa a se julgar, né? Mas não foi para isso que eu liguei meu microfone. Gente, eu coloquei aqui algumas. Eu gostei muito da leitura. Para falar a verdade, eu fiquei com vontade de ler esse livro. Então foi, apesar de não ter votado nele para ler, eu votei na Bolsa Amarela. Mas eu já queria ler esse livro por conta de um outro texto que eu li que fazia citações ao livro da Alice. Alguém já leu uma crônica que chama Para Maria da Graça? Não. Não. Gente, eu vou compartilhar isso com vocês porque é maravilhoso. É um texto assim que mexeu muito comigo, tem no livro do 9º ano da escola que eu trabalho, e quase todo ano eu imprimo esse texto e dou para todas as turmas porque ele é incrível. E é um texto que uma pessoa se direciona a uma menina que chama Maria da Graça, ela acaba de fazer 15 anos, e ele vai comentando sobre a obra Alice e sobre a fase que a Maria da Graça está. Mas assim, genial. Eu vou mandar depois no grupo para vocês. Bom, o que eu notei aqui é a Alice é uma personagem, né? Ela faz uma ponte entre o mundo real e o mundo imaginário, mas pelo fato dela ser uma criança, ela tem uma flexibilidade muito maior para poder encarar essas coisas absurdas, né? Coisas que um adulto poderia, por exemplo, jamais conceberia, ela trata como quase que tem hora que natural. Isso é bem típico da criança mesmo, né? Muito mais inventiva, muito mais fantástica, né? Aí até eu coloquei um trecho que fala aqui, né? Ó, Alice já estava tão habituada a esperar que sucedessem coisas extraordinárias que a vida lhe parecia monótona e estúpida se tudo decorresse da normalidade. Então eu coloquei esse trecho para confirmar isso que eu comentei aqui. Sobre os personagens em geral, a gente repara que são tipos, né? São meio que alegorias de comportamentos que circulam aí na sociedade, né? A gente tem um coelho que vive atrasado, né, e tá sempre sofrendo de ansiedade, sempre vivendo no futuro, ele sempre tá, nossa, eu vou morrer, ela vai acabar comigo e tudo mais, né, sempre vivendo no futuro, o famoso ansioso. A gente tem um chapeleiro e uma lebre que estão presos, que se sentem presos no momento só da vida, né, quem nunca passou por isso, né, que passa por um evento marcante e fica lá, né, e acha que não vai sair desse momento nunca, né, a gente tem uma rainha que condena antes do crime, para cortar com a cabeça de todo mundo, né? O crime, ela deixa até um trecho que ela fala, né? O crime é hoje, a condenação, aliás, a condenação é hoje e o crime só amanhã, né? Então, e o que a gente mais tem na sociedade, né? As pessoas julgam muito antes mesmo de saber, né? Coloquei aqui que para mim é um romance de formação, né? Comenta sobre a transição da infância e da adolescência, mas todos os dilemas que eu vejo a Alice sofrer são dilemas que a gente sofre durante a vida inteira, né? Principalmente essa questão do quem sou eu, né? Quem eu sou, né? Quantas vezes eu vou mudar? Parece que eu tô diferente, né? E um diálogo, né, famosíssimo aí que eu grifei aí no meu livro, foi o primeiro livro que eu li no Kindle. Nunca tinha lido no Kindle. Baixei, acho que foi alguém do clube que tinha falado que estava de graça. Se você fizesse inscrição do primeiro e único, não baixei nenhum ainda. É aquele diálogo dela com o gato, né? Quando ela não sabe para onde ir, que ela quer ir embora, né? Esse diálogo é sensacional, né? Alguém se lembra que diálogo que é? Eu adoro essa passagem, marquei também. Você tem ela aí, Débora? Lê pra gente. Ao ver Alice, o gato só sorriu. Parecia amigável, ela pensou. Ainda assim, tinha garras muito longas e um número enorme de dentes, de modo que achou que devia tratá-la com respeito. Bichano de Cheshire começou, muito tímida.
pois não estava nada certa de que esse nome iria agradá-lo. Mas ele só abriu um pouco mais o sorriso. Bom, até agora ele está satisfeito, pensou e continuou. Poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar para ir embora daqui? O gato respondeu. Depende bastante de para onde quer ir. Disse Alice. Não me importa muito para onde. Então o gato disse. Não me importa que caminho tome, então. A minha edição a minha edição é diferente, mas é basicamente isso, né? Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, né? O diálogo termina com a Alice falando, contanto que eu chegue em algum lugar. A outra coisa que eu grifei aqui, gente, foi a questão que ela faz um comentário sobre as práticas educacionais das escolas, né? Tem uma hora que ela fala, por exemplo, que ela fala a palavra latitude e longitude. E ela fala que não faz a mínima ideia do que isso significa, mas são palavras grandiosas, parece que vai comunicar coisas importantes, né? Outra coisa também ela demonstra uma inconsequência muito típica, né, das crianças e dos adolescentes, né? Quando ela pega e bebe um líquido dentro de uma garrafa porque está escrito beba-me, né? Ela não sabe o que se trata, mas ela fala que toma porque não está escrito veneno. Então, se não está escrito veneno, pode tomar, né? E outra coisa também que eu acho interessante é que ela volta a beber depois um outro líquido de outra garrafa, né? Só que dessa vez não tá escrito rótulo beba-me, mas ela bebe porque ela sabe que algo interessante vai acontecer com ela. Quem nunca, né, gente? Quem nunca abriu um líquido, tomou e falou assim, algo bom algo interessante vai acontecer, né? E ela fala, né? Sei que qualquer coisa interessante vai acontecer, sempre que como ou bebo alguma coisa. Eu nunca me senti tão representada na minha prima, vida. por exemplo, já comeu naftalina. Não, pois é. A Karina não bebe, segundo ela. Ai, que pena. Ah, que chata, não. E outra coisa também que eu achei interessante, ainda sobre a bebida, é que ela pega e bebe e ela fala, né? Estou farta de me sentir tão pequena, né? Quem também nunca viu alguém bebendo para se sentir grande? Né, para se sentir. E aqui eu acho que ela não tá falando só de questão de tamanho físico, né? É aquela coisa meio que da bebida dá um tamanho, uma dimensão maior pra gente, assim, né? Nossa, tô falando demais, deixa pra lá. Agora continuei. Eu marquei um monte de coisa agora que eu tô vendo. Sigam aí, senão vou falar muito. Pronto, peraí. Vamos continuar a discussão, então. Vamos cada um falar um pouquinho do que achou do livro, se gostou, se não gostou, o que mais gostou, o que não gostou, e aí depois a gente segue para os pontos principais. Karina, você queria falar alguma coisa da apresentação antes da gente abrir? Eu queria, na verdade, rapidinho. É verdade, eu esqueci. Diga. Deixa eu perdi o roteiro. Não tem muito. A gente faz um planejamento, mas os planejamentos são para serem quebrados, né? Eu só queria destacar, assim, porque um pouco assim, né? Não sou uma especialista, né, em literatura inglesa, mas o pouco que eu li, eu sempre foram muito as figuras, né, do John Tenniel, que foi o primeiro ilustrador. Na verdade, ele foi o segundo, porque o primeiro ilustrador de Alice foi o próprio Lewis Carroll. E eu não sei, toda vez que eu pego um livro da Alice e eu vejo que não tem as figuras originais, eu sinto o meu coração partido, assim, porque eu trabalho com literatura infantil. Eu tenho até um livro aqui em casa que eu gosto muito. Esse aqui, ó. Nossa, caiu tudo. As imagens dos livros infantis. E as imagens, numa obra infantil, mais do que em outras, né? Ela tem um fator, assim, ela não é acessória, ela é parte da obra. Então, toda vez que eu pego uma edição que eu vejo que tira as figuras do John Tenniel, eu fico arrasada, porque eu falo assim, poxa, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Ainda quando as figuras são lindas, né? Porque eu já havia mostrado num dos vídeos, mas essa edição, por exemplo, da Kozak Naif, as imagens são muito bonitas, e eles fazem como se fosse recorte, eu acho que é aqui que ela está com grifo, né?
eles fazem recortes do baralho e levanta o recorte como se essas figuras tivessem ganhado vida. Então, olha que lindo, né? As imagens são muito bonitas. Mas eu sempre penso que tudo bem ter essas releituras, mas precisa manter as outras imagens lá, porque não é acessório, elas fazem parte da história. Então, eu queria chamar um pouquinho a atenção do John Tenniel. E tem algumas curiosidades também, que quando sai a primeira edição da Alice, tanto o Lewis Carroll como o John Tenniel, eles odiaram, né, a impressão, e eles recolheram tudo e mandaram fazer de novo. E depois eu fui pesquisar um pouquinho, parece que o John Tenniel, ao longo da vida, ele ficou cego e continuou sendo um grande ilustrador na época. Enfim, e ele tem, os desenhos dele tem essa coisa docilmente macabra. Eu acho que seria essa palavra. E aí, pensando nessas múltiplas Alices depois, eu falo assim, gente, aí você pega um Tim Burton, que é docilmente macabro, e põe para representar a Alice. Então, me parece assim, um diálogo muito, muito bacana entre o John Tenniel e o Tim Burton. Eu tenho uma curiosidade. Uma vez eu fui dar uma aula do Crime e Castigo, Dostoiévski. Eu tinha umas 3, 4 edições aqui em casa, mas eu fui emprestando. Hoje eu estou com uma. No meu último casamento, eu acho que agora eu estou sem nenhuma. Não, deixa eu ver. Cada marido que vai embora leva um pouco dos livros. Eu ainda tenho uma edição dos Dostoiévski. Mas me incomodou muito porque eu tinha 3, 4 introduções de livros totalmente diferentes, né? E aí eu peguei o Alice para dar uma olhadinha. Eu fiz a leitura em 2 obras, né? Na da Zahar, que é essa primeira amarelinha que aparece na imagem, que eu também baixei no Kindle, e fiz a leitura nessa aqui, né? Da Kozak Naif. E vou mostrar aqui para vocês e pedir para o Daltinho, porque a edição, não sei se alguém leu na edição da Dark Side, mas está lindíssima a edição da Dark Side. E aí eu peguei as 3 introduções, né? Para a gente pensar um pouquinho na coisa da tradução. Então, vem lá, ó. Alice começando a se aborrecer de ficar sentada ao lado da sua irmã no recosto do jardim sem nada para fazer. Dava uma olhadela no livro que a irmã lia, mas implicava. De que serve um livro sem figuras e diálogos? Aí vem, essa é da Kozak Naif, agora vem para a da Zahar. Alice, aí já vem a primeira nota. Estava começando a ficar muito cansada de estar sentada ao lado da irmã na ribanceira. Olha para nós, né, brasileiros, a diferença de você falar recosto de um jardim e ribanceira. Ribanceira a gente já imagina um lugar muito mais perigoso, né? Na edição da Dark Side já aparece um rio. Alice não aguentava mais ficar sentada à beira do rio com sua irmã. Então, isso... eu não li a obra toda da Dark Side, né? Mas eu acompanhei muito a da Zahar com a da Kozak Naif. Tem algumas coisas que são bem diferentes, assim. O que eu percebi que a edição da Kozak Naif, ela é bem mais livre. Ela não está muito preocupada, assim, em trazer alguns cenários da época. A da Zahar, por conta das notas explicativas, o tempo todo ela explica, essa música tocava muito na época, isso aqui é referência a tal coisa. A da Kozak Naif não está muito aí, não. Ela faz tanto que reparem uma coisa, né? Às vezes a gente acha que literatura é só conteúdo, mas não, literatura também é forma. Olha a diferença dos diálogos. Aqui na da Kozak Naif, na primeira, eles colocam o travessão. Deixa o texto bem mais leve. Aqui nas outras, eles colocam os diálogos com as aspas, né? Isso, gente, faz uma diferença tão grande. Eu li uma vez, não vou achar aqui agora, mas o On the Road, do Jack Kerouac. E sem perceber, eu peguei uma versão do manuscrito.
que ele fez para simular uma estrada, ele fez o texto todo sem parágrafo, sem capítulo. Eu odiei o livro. Aí um dia eu estava na casa de um amigo meu, comecei a folhear o livro e falei, nossa, mas é outro livro. E é, de fato, outro livro, porque os editores, na época, recusaram o manuscrito e falaram, não, quebra isso aí em diálogos. E eu li a versão do manuscrito, que eu nem sabia que tinha 2 versões do livro. Enfim, então são questões para quem quiser depois dar uma olhadinha, aprofundar mais, para pensar a respeito das traduções. Karina, só um minuto. Só nesse assunto, eu achei engraçado, porque a Débora tem a mesma edição que a minha, que é a amarelinha, da Zahar, e a parte do diálogo dela, que ela leu do gato, tá um pouco diferente da minha, a forma. Então, A às vezes minha até também é isso, diferente. né? Isso acontece também a depender das revisões da edição, né? Justamente. E esse aqui da Kozak Naif, no final, ele tem uma lista de referências que é muito legal. Ele fala das traduções que tem no Brasil, das traduções que nós já tivemos. A primeira Alice traduzida no Brasil foi do Monteiro Lobato. O pessoal fala que a própria Emília foi muito inspirada na Alice. Enfim, tem da Ana Maria Machado, tem a adaptação do Rui Castro. O Rui Castro, ele é muito apaixonado pela Alice. Esse livro aqui, ó, os 10 livros que abalaram o meu mundo, o Rui Castro faz uma declaração de amor, né? O texto começou com a Alice. Ele faz uma declaração de amor à Alice. Enfim, e aí eu fiquei pensando depois, com a minha tristeza de tirarem as imagens da obra. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, a gente tem que matar o autor mesmo e o livro está aí para isso, né? Então, tem as ilustrações do Salvador Dalí, depois deem zoom, procurem na internet, porque é Salvador Dalí, né? Surrealista, você encontra várias nuances, aí, coisas que às vezes, numa primeira olhada, você não percebe. Então, ele fez as ilustrações da Alice, são 12 imagens, e eu acho que a gente não consegue hoje, nós leitores, pensar numa Alice sem pensar em Tim Burton. Eu acho que Tim Burton, eu não sei se é porque eu sou muito fã dele, mas eu acho que ele conseguiu pegar o Docilmente Macabro de uma forma assim, maravilhosa. E eu achei esse link aqui que eu vou mandar para vocês depois, de músicas inspiradas na Alice. Eu não sabia que tinham tantas músicas que tiveram inspiração e tudo mais. Enfim, eram essas considerações que eu queria colocar brevemente para vocês. E agora vamos deixar aí aberto aos participantes que quiserem contribuir. Obrigada. Só para organizar um pouquinho, para não ficar todo mundo falando junto, a gente pede que quem quiser falar, levante a mão igual o Gustavo está fazendo ali na câmera. Ou então, bota um alô ali no chat, que daí a gente vai organizando para cada um fale depois do outro. Então, pode começar, Gustavo. Meu povo, aqui, eu queria tirar uma dúvida, na verdade, com vocês. Me ajudem. Seguinte, eu tinha uma ideia da Alice, essa primeira vez que eu li o livro. Eu lembrava um pouco da história pela animação da Disney que eu assisti e, tipo, há muito tempo, então não lembrava quase nada da história, eu lembrava mais das referências que a gente vê, tipo, muito frequente de Alice, né? Alice tem referência em todo lugar o tempo todo. Então, eu tinha, acho que a história meio que apagada na minha cabeça. Do que eu li do livro, eu senti que ele talvez seja uma coisa um pouco menor do que a animação e o filme do Tim Burton exploram. Parece que Alice tem um universo muito mais grandioso que no livro, na história original, né? Nessa história do Lewis Carroll é uma pincelada, assim, parece que um pouco ele não é explorado tão grandemente, assim. Aí eu não sei se eu não tenho uma memória muito correta da animação e da Alice explorada em outras mídias, ou o que é. Porque
eu senti que a história do livro mesmo, ela não é tão grandiosa assim, quanto Alice no País das Maravilhas parece ser, sabe? É um negócio mais direto ali. Ela tem alguns pequenos encontros em um reino subterrâneo e disso se conclui que ela estava sonhando, e é isso, acabou. Então eu queria falas de vocês, porque eu não lembro da animação direito, eu não lembro muito bem do filme, eu quero que vocês falem e comparem isso para mim, por favor, me ajuda. Eu assisti a animação da Disney hoje de tarde, porque eu também não lembrava muito. E a minha edição, ela tem os 2 livros, Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho. E aí o filme da Disney, ele meio que mistura os 2. Olha aí. Então ele tem muitas cenas que acontecem na outra história. E daí eles colocaram tudo junto ali. Mas eu acho que é uma coisa de imaginário coletivo. A história da Alice ultrapassou o limite do livro, assim, sabe? Virou uma coisa gigante que tá na cabeça de todo mundo. E, assim, acho que tudo que a gente sabe é muito maior do que tá no livro. Eu também tive essa sensação. Porque foi a minha primeira releitura e eu achei que, eu achava que era tão diferente, eu achava que era tão mais... Eu não lembrava que a Alice era tão chata, por exemplo. Achei a Alice muito intrometida às vezes, muito, sei lá, um pouco egoísta, assim. Mas, assim, não tinha essa percepção dela. Mas eu também tive essa sensação. Eu amava o livro muito por conta da minha primeira leitura. E aí, na hora que eu fui reler, teve isso. Mas não tinha mais, não tinha mais coisas, eu acho. Mas a continuação do filme é que a animação ela mistura um pouco das 2 histórias. Eu não lembro muito bem da do Tim Burton, porque faz tempo que eu vi. Mas o segundo filme do Tim Burton, que é Através do Espelho, também inventa um pouco mais de coisa do que no livro. Só um complemento. Eu tinha até pensado, na hora da gente começar o diálogo, começar com esse fragmento aqui, que é a conversa dela com a Duquesa. Que a Duquesa fala, né? Mas eu não sei dizer qual é a moral de tudo isso agora, mas já eu vou me lembrar. Aí a Alice diz, talvez não haja nenhuma, arriscou-se a dizer a Alice. Mas que tolice, minha jovem, disse a Duquesa. Tudo tem uma moral, desde que você tenha vontade de procurar. Aí eu fiquei pensando nessa tríade de autor, leitor e texto. Eu acho que o Lewis Carroll, ele, até por ser um professor de lógica, da matemática, ele deixou aí algumas, né, entrelinhas, algumas charadas aí nesse texto, que eu acho que o Tim Burton e tantos outros que fizeram adaptações exploraram isso muito bem. Mas eu acho também que, por ser um clássico, vamos pensar, né? Há mais de 150 anos as pessoas estão lendo essa obra. Eu vi que teve um concurso, na editora da Zahar fala, teve um concurso na Inglaterra para alguém falar o que é a questão do corvo lá da escrivaninha. Então, acaba que o leitor ele tem esse poder de, às vezes, dar uma dimensão maior do que a obra é. Ou não, ou a obra é muito grande mesmo. Mas eu acho que... Peraí, deixa eu corrigir. Por causa da obra apresentar tantas reverberações há tantos anos, a gente não pode dizer que é uma obra menor mesmo, por causar tantas leituras. Mas a gente vai encontrar a moral que nós quisermos. Porque uma vez que o texto está publicado, a gente mata o autor. Né? E agora a gente vai encontrar aí esses enigmas e essas questões todas. Então, eu acho que, às vezes, quando vão fazer a adaptação, eles acabam crescendo mais do que, de fato, está no texto, essa impressão aí que o Gustavo teve. Enfim, mas era só para comentar que eu acho esse trecho aqui é o que a gente está fazendo, a gente está colocando moral na história. Quem quer falar agora? Eu queria complementar o Gustavo e já também deixar a minha opinião. Gustavo, também achei que o universo explorado no filme, ele é muito maior do que a gente viu no livro. Então, não foi
você que teve essa opinião. E é para surpresa, gente, eu gostei, tá? Dessa leitura. Então, nesse ano, eu estou gostando dos Quarentena, meu livros. Deus. O que a quarentena não faz com o ser está- humano, hein? Tá da gente. Uma coisa, assim, que me frustrou, mas isso é uma culpa minha, é porque eu tenho um combinado comigo mesmo, que se eu assisto a um filme, mas esse filme é baseado em uma obra literária, eu assisto, né, o filme primeiro, eu não vou ler o livro, né, porque eu já vou saber o final. Por exemplo, nunca vou ler O Assassinato no Expresso Oriente, porque eu já sei quem matou o traficante lá. Só que desse me deu na telha e falei, vamos ler. Até porque eu estou estudando literatura inglesa, então, né, vamos contextualizar as coisas. E eu estava esperando um enredo parecido com o do filme, né, cheio de clima, cheio de tensão, e eu não encontrei isso. O que eu encontrei foi justamente, aí eu me tive ali nas minhas lembranças de infância mesmo. Eu lembrei de quando eu era colocado na Sky e estava passando a Alice no País das Maravilhas. Então, na hora que ela entra ali na casa do coelho e que ela come, não sei se ela bebe, que ela cresce ali e a mão dela sai pela janela, eu lembrei certinho a cena da animação. E depois o coelho dá volta na casa. Então, assim, eu achei muito bacana eu reviver isso. Então, eu acho que o livro, a narrativa em si, ela é muito fantasiosa, ética. E uma coisa que vocês comentaram, e que eu também percebi, e que também está disponível gratuitamente, quem tiver vontade depois, esse livro tem a versão em inglês mesmo, o texto original, domínio público, na Amazon, de graça, está disponível. E a questão da marcação das falas, nas edições em português, as aspas estão juntas ali, né, no texto corrido. No Kindle não, na versão original não. A grafia das aspas na língua inglesa, ela serve justamente para dar início ao diálogo, ou então fazer uma citação. No caso da Alice no País das Maravilhas, você tem ali a linha e tem o início de um parágrafo que começa com as aspas, citação. Então, as editoras brasileiras já por manter na linha de texto corrido, mas originalmente o texto ele está assim. E para quem quer treinar o inglês, o livro, a linguagem por gentil é muito fácil, acessível. Então, quem quer treinar aí a leitura, mesmo eu recomendo, não é assim, muito difícil, não. Então, vale a pena, inclusive. Temos muitas pessoas aí para falar. Vamos organizar essa feira aqui, ó. Eu vi que a Débora e o Caleb querem falar também. Isso. Vamos fazer aqui, ó. O Belvani também. Então vamos colocar aqui na ordem aqui, ó. Caleb, Isadora, Débora e Belvani, pode ser? A gente faz essa sequência de falas aí, então. Valeu. Só para reforçar, quem não estiver falando, desliga o microfone para não dar interferência, por favor. Vamos lá. Tá todo mundo me ouvindo aí? Sim. Tá. Eu discordo um pouco da questão do mundo de Alice no livro não ser tão grande quanto parece ser nas adaptações para outras mídias. Porque, pelo que eu lembro no filme do Tim Burton, eles pegam do poema do Jogo da Arte e jogam também no filme, né, que vem antes da Alice, né, o Lewis Carroll escreveu esse poema antes, assim como A Caçada do Snark, que também é um poema que ele escreveu antes, que é muito famoso, mas o nome, eu acho que a questão do Alice ser do País das Maravilhas é algo mais relacionado ao fantástico, que é até uma coisa que o Todorov fala, que além do imaginário e do real, o fantástico ele ainda é mais surpreendente, porque
ele te mostra uma hesitação que você tem com aquilo, você tem um certo medo com aquilo, e você se surpreende ao mesmo tempo. Tanto que a Alice, várias vezes, ela se surpreende até o momento que ela chega e fala, isso aqui já está estranho demais, então se um camundongo falar, nada mais vai me surpreender. Então, eu acho que a questão de ser no País das Maravilhas talvez não tenha muita ligação com ser um universo, um mundo tão grande assim. Que de fato se você pegar toda a estrutura de Alice, desde os poemas que estão ali no neologismo do Carroll, até os 2 livros que são conhecidos, eu acho que mostra a riqueza do mundo, né, porque eles são uma extensão do Carroll. Se você for ver, naquela época vitoriana, ele era um escritor muito diferente dos que existiam naquela época. Então, acho que para meio que contrapor o que o Gustavo falou e tal, acho que o Igor também falou, acho que esse é o nome dele, essa é a minha visão. Mas a gente pode discutir sobre isso depois também. Posso dar sequência? Sim. Vou falar rapidinho, juro. A respeito dessa questão da diferença dos universos, né, de achar que o filme, às vezes, apresenta um universo maior, eu penso que tem a ver com a questão da linguagem cinematográfica. Travou para mim. Para mim também. Para mim também. Isadora travou aí. Não sei, você tá ouvindo? Oi. Alguém me vê? Alguém me ouve? Agora a gente está te ouvindo. Tá travando de novo. Então deixa outro falar. Débora, fala aí rapidinho. Conta aí. Bom, eu anotei bastante coisa sobre o livro. Alice no País das Maravilhas é um livro muito especial para mim, porque era um dos primeiros livros que eu li, assim, na minha vida, né? Eu li, nem me lembro qual a idade, pra te falar a verdade. E eu já tinha a obra e queria relê-la, mas sempre deixava ela de lado, né? E aí veio essa temporada com a proposta de Infanto Juvenil, acabou que ganhou. Então, fiquei muito feliz de ter tempo para relê-lo. A diferença, né, das 2 visões aí, que a gente já até discutiu um pouco no chat aí, da leitura da infância com a leitura da fase adulta, né? Quando eu li quando era criança, a minha visão era de criança. Então, para mim, a Alice era uma aventura, né? Não tinha um pensamento crítico para pensar sobre o que o autor estava querendo dizer com aquilo, né? E hoje, a minha leitura já foi tentar buscar o que o autor está querendo dizer com isso, né? Então, anotei algumas coisas, consegui tirar isso de cada capítulo. Por exemplo, a Lagarta, ela faz um questionamento da identidade da Alice, né? Ela faz questionamentos a todo momento para Alice, mas quem é você? Por que você está assim? Se você comer, você vai crescer. Se você comer do outro lado do cogumelo, você vai diminuir. Então, ela traz esses questionamentos. O Chapeleiro, ele sempre traz um questionamento sobre o tempo, né? Muito interessante o diálogo dele com o outro personagem, que eu esqueci qual é, e com a Alice, né? Sobre o tempo, que o tempo ele é relativo. E outra parte também, um capítulo que eu consegui tirar um pensamento crítico foi a parte da duquesa, né? Que ela representa uma monarquia, né? Hoje representaria o Estado, né, mas de uma forma suja, né, que é a desumanização, né, e a violência do Estado, né, que ela sempre mata sem saber por quê, sem querer, sem se importar com outra pessoa. Então, isso mexeu bastante comigo. Uma parte que eu mais, assim, consegui tirar dessa história foi a questão da crítica, né, à infância, que Lewis faz na obra, né. A Alice, ela é uma criança numa época em que as crianças não eram vistas como crianças, para falar a verdade. Elas eram vistas como mini adultos, né, com uma educação muito rigorosa, com tarefas de adultos. E o livro que eu tinha lido antes era Anne de Green Gables, para quem conhece, né?
a série da Netflix. O livro também é muito bom. E o livro da Anne também, bem parecido com o da Alice. As diferenças de publicações são acho que, se eu não me engano, 20 e poucos anos, né? E Anne é do Canadá, né? E Lewis é do Reino Unido. Então, nas duas obras eu consegui identificar o quanto que a criança era suprimida, né, naquela época. Ela não podia ter criatividade, ela não podia ter imaginação, ela é reprimida a todo momento por um adulto, né, e a Alice, como ela não tem um adulto por perto, ela se reprime a todo momento, pensando que um adulto faria, né, você está sendo tola, não pare com isso, não chore, né, a todo momento ela se reprime para não deixar aqueles sentimentos aflorarem, não mostrar essa fase da infância dela, né? E o Lewis traz tanto o Lewis quanto a autora de Anne, traz essa parte bonita da infância, né? Que a criança tem que viver a sua infância da forma como ela é, né? E não ser um protótipo de uma vida adulta. Ela tem que cultivar a criatividade, a imaginação e viver como ela bem desejar, descobrir as coisas de forma na aventura, numa educação mais não tão rígida como era naquela época, né, de ter que decorar as coisas. Portanto, alguns momentos ela se perde nos próprios poemas, né? Ela, eu não me lembro mais desse poema, não é assim, tá errado. Então, para que servia dela decorar aquele poema e não entender o significado daquilo? Então, foi uma das questões que mais me chamou a atenção no livro. Bom, por enquanto é só o que eu queria falar. Eu só queria complementar que ontem eu participei de um encontro de um clube de leitura da editora Zahar, que a gente discutiu sobre Mary Poppins. E um dos pontos, e que eu acho que tem muito a ver com Alice também, é que são livros infantis e que tratam da imaginação da criança, né? De quanto é importante a gente incentivar a criança a usar a sua imaginação para criar o seu mundo, para se divertir, para aprender as coisas. Eu acho que é muito importante isso também. Tem mais alguém na fila para falar? O Belvani vai fechar aí para nós. Oi. O último da fila aí. Opa, deu certo aí? Estão me ouvindo? Deu. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, beleza. Eu li essa versão aqui, que é uma versão que ela tem toda essa questão da forma que a Karina destacou. Se eu fosse criança, eu não entenderia com essa forma de aspas, porque eu creio que a leitura fica um pouco mais confusa. Achei interessante o fato de o coelho ele desenvolver na Alice a sensação de querer se aventurar. Então, no momento que ela olha para o coelho e o coelho está passando, eu devo ir, não devo, e fica aquele embaixo, e ela vai. Então, isso remete à vida nos momentos que a gente quer se aventurar, mas fica conflitante com relação a isso. Então, nós vimos que só no momento que ela aceitou fazer isso é que ela viveu todo, no caso, o que ela teve no decorrer do livro. Um ponto que eu achei interessante é o que já foi destacado, que é o conselho de uma lagarta, que é o capítulo 5, aí no que a lagarta pergunta para Alice quem é você, e ela fala, na minha versão, dessa maneira: eu já nem sei, minha senhora, nesse momento, bem eu sei quem eu era, quando acordei esta manhã, mas acho que mudei tantas vezes desde então que eu não sei quem mais sou. Então a Alice, ela não está sabendo lidar muito bem com as mudanças que está acontecendo na vida dela. E isso acontece com a gente sempre, né? A gente muda o tempo todo, nós estamos numa mudança nesse atual momento. Será que nós estamos sabendo lidar com as mudanças que nós estamos tendo? Então foi uma reflexão que eu fiz, ligando nessa quarentena que a gente está passando. Outro momento que eu achei também que aplica muito com a realidade que nós estamos vivendo é o Chá de Loucos, onde, capítulo 7, onde ali eles ficam naquele limbo no chá, né? O chapeleiro ele teve uma discussão com o tempo, a materialização do tempo, e nesse momento eles ficam naquele chá infinito.
nós estamos no momento em que a gente está vivendo esse infinito, né? Para quem precisa ficar em casa, por exemplo, aqui em casa eu tenho uma senhora de 84 anos, que é minha avó, que mora com a gente, então a gente está evitando sair ao máximo, e a vida era muito corrida, eu fazia muitas coisas, e nesse momento eu estou num chá de loucos. A gente fica aqui em casa, para sala, quarto, e fica naquele negócio monótono. Então eu consegui viver muito isso, e quando a Alice ela não se acostuma com aquele momento também, que ela acha aquilo ali totalmente insano, e para eles faz todo sentido, né? Então é tudo um ponto de vista com relação à nossa realidade. Eu tirei essa aprendizagem do livro. Muito bom, Giovanni. Só antes de passar a fala para a Lívia aqui, que a Lívia pediu para falar, eu só queria lembrar ressaltar um ponto que você falou até da parte do buraco do coelho, né? Quando o coelho aborda ela a primeira vez. E puxar um pouquinho que eu falei nessa questão das referências, né? Que a Alice tem em todos os cenários que a gente vive. No filme Matrix, por exemplo, tem uma frase no filme quando o personagem principal, que é o Neo, né? Ele é abordado pelo Morpheus, que é uma entidade superior, né? Uma pessoa superior. E ele apresenta, né, aquelas duas pílulas, e ele apresenta uma falando, se você tomar essa pílula, você continua tendo a sua vida normalmente, e se você tomar essa, eu vou te mostrar o quão fundo vai o buraco do coelho. E é isso que ele faz essa referência ao Alice no País das Maravilhas, né, que ele vai mostrar uma nova realidade, e ele joga isso como o buraco do coelho, para a gente ver o quão longe vai, né, essa história da Alice. Lívia, a fala é sua. Oi, gente. Boa noite. É minha primeira vez aqui. Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim. Meu áudio hoje estava com problema. Então, eu queria completar a fala do Igor, eu acho, né? Aliás, discordar um pouco da visão dele aí e completar um pouco a fala da Isadora, que eu acho que era o que ela começou a falar. Que o cinema e a literatura, eles são, acredito que são dois sistemas semióticos distintos. Então, tem uma relação, é lógico que se a gente for pegar pontos comuns, a gente vai achar, se a gente for pegar a diferença, a gente vai achar também. Mas ao contrário do que o Igor disse, eu faço questão, por exemplo, de ler o livro e mesmo tendo já visto a obra cinematográfica ou vice-versa, justamente para ter essa percepção distinta. Porque eu acho que na literatura, no caso de Alice, a gente tem além da palavra as imagens também, que são muito importantes, né? São obras diferentes, são contextos, né? São sistemas semióticos diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, na literatura, palavra e imagem, no caso da Alice, mas algumas vezes só a palavra. Na cinematografia, a gente tem imagem, movimento, enquadro, focalização, representação, atuação, iluminação, roteiro, vestuário, música, são outras percepções, justamente por isso que eu tento fazer essa diferença. Então, eu acho que, no caso da literatura, ela influencia muito, né? Lógico, a obra cinematográfica, mas ela também pode acontecer o inverso, que é, por exemplo, influenciar positivamente, ou no caso da Alice, como tiveram muitos comentários dessa questão de tratar a percepção de não ser uma obra muito grandiosa, mas a gente tem que partir desse ponto de que as percepções são muito diferentes. Olha quantos pontos a gente tem nesse sistema semiótico da obra cinematográfica e quantos pontos a gente tem na semiótica da literatura. É só isso. Perfeito, Lívia. Eu acho que só antes de passar a fala... Lívia, obrigado. Eu acho que era algo também que a Isadora estava querendo falar, que ela não conseguiu, eu né? percebi que ela ia começar a falar disso. Isso, que ela falou da linguagem cinematográfica e caiu o áudio dela. Mas é realmente isso, a gente tem que considerar muita coisa além do livro, entrando aí na própria proposta que o Caleb falou aqui, né? Que o universo, ele tem sim o seu tamanho, né? A sua magnitude dentro do universo literário. Só que a gente... No universo cinematográfico, né, na linguagem cinematográfica, a gente tem outros elementos, outras referências, né? E acho que avaliar de uma forma diferenciada é o mais ideal mesmo. Valquíria, a fala é sua. O Anderson aí fala depois. Vamos lá, Valquíria.
Valquíria? Alô? Está aí? Será? Será que não? Bom, então, Wanderson, se tiver com áudio aí, a gente pode passar para você agora, deixar com a Valquíria. Oi, tô sim. Fala aí, Tá me ouvindo? pode falar. Vou abrir aqui, mostrar só a parte de cima, que a parte de baixo é pijama, né? Sentado nessa cadeira aqui desde as 9 da manhã. Gente, estou aqui pela primeira vez, sou aluno do curso de letras, para quem não me conhece, meu nome é Wanderson. Hoje, batendo um papo com a Karina me convidou para participar, apesar de não ter lido o livro. Eu falei, não li o livro, mas vou chamar minha filha está aí também, chamou umas colegas que querem participar, tomara que dê continuidade aí. Bom, como eu disse, eu não li o livro, mas eu, igual o Silvio Santos, né, eu vi o filme, várias versões, não sei se vocês também deram uma pesquisada nisso, né, mas Alice no País das Maravilhas tem, até onde eu contei aqui, 23 versões de cinematográficas, e como eu estou vendo na matéria da Karina lá, né, cada filme é uma leitura diferente, e da mesma forma, eu sei que cada um de vocês que lê o livro aí, uma interpretação diferente, um concordando, outro não concordando, discordando, enfim. Pelo filme, a gente entende que a Alice, na realidade, tudo aquilo que ela segue tem relação com, na minha opinião, né, no meu posicionamento, com o subconsciente dela, sem medo, sem nenhum tipo de amarra, e que tem uma ligação também com o autor, né? Eu pesquisei alguma coisa do autor, tem um livro muito bacana aqui, não é que é bacana, mas eu sou curioso pra caramba, não sei se vocês conseguem enxergar, A Vida Secreta dos Autores, né? E em determinado momento aqui tem um capítulo aqui específico do Lewis Carroll. Então, tem algumas situações que eu achei interessante, só para citar aqui também, voltando um pouquinho nessa questão do autor, que o Gustavo também falou. Os textos de Lewis Carroll, ele influenciou as principais... eles influenciaram as principais bandas psicodélicas da década de 70. Muitos álbuns da década de 70, aquelas bandas psicodélicas, foram inteiros baseados na obra de Lewis Carroll. Teve autores que pesquisavam, por exemplo, posteriormente, a vida que nunca foi provada, né, de Jack o Estripador, e Lewis Carroll foi tido como suspeito de ter sido o Jack o Estripador, né? E ele também era um grande inventor, inventava um monte de coisa, eu estava pesquisando aqui, muito legal. E a questão do que vocês falaram também, das fotos de crianças nuas, né, que ele tinha. E nessa questão do filme, gente, na questão da leitura, eu gosto muito de falar isso para com quem eu converso, eu gosto muito de trabalhar livros que são lições, realmente, para as pessoas, né? Eu tenho 2 aqui que eu gosto de trabalhar, A Força Está Com Você, que são livros ligados ao cinema, que dão lições de vida, né? E Leve Seu Gerente ao Cinema. Então, apesar de não ter lido o livro, eu quero deixar minha contribuição aqui, porque eu vi várias versões do filme, quando criança, e depois do Tim Burton também. E eu acho que tem essa relação, e eu gostaria de deixar essa contribuição, apesar de não ter lido o livro. Um abraço. Muito bom, Wanderson. É isso mesmo. E, inclusive, você falou aí, né, das influências de Alice na música, né, no cenário musical. Tem aquela ideia, né, aquele conceito do disco do Pink Floyd, né, o Dark Side of the Moon. Se você ouvir ele, o disco completo, né, dá o play nele, dá o play no filme, né, da Disney, né, já puxando o filme, eles têm uma linguagem que é coerente uma obra com a outra, né? O disco, ele é pautado nas sequências do filme, então eles têm uma ligação aí na própria estrutura dos dois. Então, realmente, para ver aí, né, esse impacto também da obra na música. Valquíria, você consegue falar com a gente agora? Tá dando som? Tá, sim, pode falar. Boa noite, gente. Saudade de vocês. Boa noite. Eu não tenho uma visão muito boa desse filme, desse livro, desde criança. Que eu li ele, eu tinha aqui uns 10 anos. Eu não gosto muito dessa ideia da Alice cair no buraco.
de uma criança cair no buraco, num mundo de loucos, de contradição, sem identidade. Aí quando o gato fala assim, que ela está sem rumo, o gato fala qualquer lugar serve, eu acho que qualquer lugar não serve. Isso aqui, dependendo do lugar que você começar a procurar, você não vai chegar a lugar nenhum, você vai só cair no buraco. E a mesma visão que eu tive quando eu li, que eu tinha 8 anos, eu lembro, a mesma visão que eu tive hoje. Ou é que eu nem sabia essa história do autor, que nem era o mesmo, porque eu não procurei ler a biografia do autor. Mas eu não achei que ele seja um livro para criança, que se for uma criança com a mente mais aberta, eu acho que ele vai ter a mesma visão que eu tive. Uma visão de um mundo paralelo entre o nosso, que na minha visão não foi um caminho muito bom seguir as instruções da Alice. Ela me levou para um caminho, não tem um caminho, me mostra um, então eu vou. Aí, eu vou chegar, é melhor chegar em qualquer lugar. Mas dependendo do lugar que você vai chegar, qualquer lugar, não vai ser muito legal. Você vai continuar só caindo no buraco. Essa é o que eu tenho para falar sobre esse livro. Obrigada, gente. Legal. Valeu, Valquíria, valeu. Só para complementar, acho interessante uma coisa que o Wanderson falou sobre o inconsciente e essa pegada da Valquíria também. O começo do filme da Disney, antes da Alice cair na toca do coelho, ela tá falando de como seria o mundo se fosse o mundo só dela. Porque a irmã dela, no caso, tá lendo para ela e ela tá falando que coisa chata, esse livro que não tem figura. E aí ela fala que se fosse no meu mundo, todos os livros seriam só de figura. E daí ela canta uma musiquinha nesse sentido, falando que como seria o mundo se fosse o mundo só dela, antes dela cair na toca do coelho. Então é uma coisa interessante essa coisa do inconsciente, né? Eu ouvi de um historiador, ele chama Eduardo Bueno, não sei se o Gustavo conhece. Ele é youtuber agora, mas ele estudou jornalismo também. Ele fala que, graças à citação da Alice, todos os livros dele têm figurinhas para que as pessoas, né, entendam. Né? Então, eu sou dele. Muito bom. Tem mais Tem alguém muita na gente fila? quietinha. Posso fazer o fechamento antes Tem da gente como eu ir pra... falar mais alguma coisa, se ninguém quiser? Eu posso só complementar uma coisa que eu esqueci, rapidão? Claro. Senhor Wanderson, complemento. Rapidão. A Karina falou alguma coisa aí na hora da fala dela a respeito da questão de interpretação, de textos diferentes. Ela mostrou aqui várias imagens, né, talvez de traduções, de escritas diferentes, de textos diferentes do mesmo livro, né? Eu tenho um livro aqui, procurei, fiz a Sofia procurar aqui, a gente não achou, mas é o livro que são os textos originais dos contos, Branca de Neve, A Bela Adormecida, gente, sem aquela magia da Disney, digamos assim. São histórias que, se você ler para uma criança, às vezes ela vai chorar ao invés de ficar feliz ouvindo ali. De verdade. A história, por exemplo, da Branca de Neve no final, né? Não tem nada de beijo de príncipe, não tem nada. Ela está no caixão, ela entalou com a maçã, o caixão cai, no que cai o caixão, aquele talo de maçã sai da garganta dela e ela volta a respirar. O negócio se veio. Só um exemplo. Então, essa questão da interpretação das mudanças que se faz, das leituras que se faz ao longo do tempo, nesses contos e nessas histórias para cinema também tem os seus percalços negativos e positivos. Eu gostaria de complementar com isso. É isso aí, Wanderson. É os contos dos irmãos Green, né? Aí, ó, outro exemplo de infanto juvenil aí pra gente. Ó, a Isadora e o Igor querem falar, hein? Coisa que eu observo. Pode ser Isadora primeiro, então. Pode falar aí, o Isadora, depois o Igor conclui. Isadora, estamos aí? Aí ela some no universo. Assim, ó. Isa, cadê você? Caiu no buraco do coelho, Isadora. Igor, toca o barco aí, Igor. Pode seguir daí. Bom, eu tenho um livro aqui também, eu não vou abrir minha câmera agora, mas ele chama
Dicionário de Cultura Literária. Tem 100 citações e 100 personagens célebres. E é claro que a Alice não poderia estar de fora. A análise que os organizadores fizeram foi o seguinte, que o Lewis Carroll, né, ele estava ali na Inglaterra vitoriana, naquele lugar convencional dos contos maravilhosos. O que ele quis fazer? Ele quis operar uma revolução de romper os limites da lógica. Essa antilógica em ação, ela vai ser expressa pela palavra, né, no inglês, aquele nonsense, aquele sem sentido. Então, nos capítulos, cada capítulo, a Alice está num lugar. Uma hora ela está ela quer muito chegar no jardim, mas uma hora ela está no chá, outra hora ela está na casa do coelho. E a questão do Alice in Wonderland, no inglês é aquele what are you wondering? O que você está pensando? O que você está... Então, Wonderland é justamente essa terra de pergunta. Então, isso que eu achei mais interessante no título em si, que no português a gente analisa as questões de duplo sentido, ambiguidade, no inglês também tem isso. Então, wonder, você pega um verbo, põe o fixo land, vira a terra da perguntação. O que eu estou fazendo aqui? E é justamente a pergunta ali. Da rainha, a cena é uma sátira à justiça vitoriana, que é a cena lá do julgamento. Né, então, e também uma maneira de como são educadas as crianças. Então, eu achei isso muito legal. E achei que, né, a Karina falou da questão da lógica, eu achei que valia a pena refletir. E essa questão também do wonder, né? Então, dá pra gente pensar, what are you wondering? O que você está expondo aí? E é justamente o que a Alice supôs ao longo da aventura dela. Obrigada, Igor, pelas considerações. Isa, você consegue falar agora? Vê se vocês me ouvem. Sim. Vocês me ouvem? Estamos ouvindo. Gente, só para fechar aqui, eu tinha colocado uma questão também sobre o livro, que ele leva a gente também, porque, na verdade, esse trecho me chamou a atenção naquele texto que eu comentei com vocês. E aí, durante a leitura do livro, eu fiquei procurando esse trecho no livro, né? Porque o livro também ensina a gente, deixei duas mensagens, né? A primeira, a de se colocar no lugar do outro, né? Porque tem hora que um rato fala para ela, né? Porque ela tem, a Alice tem um gato, né, no mundo real, e tem o próprio gato da história em si. Ele fala para ela assim, eu não gosto de gatos, exclamou o rato, com uma voz estridente e desesperada. E tu, gostarias de gato se estivesse no meu lugar? Como que isso também, para mim, é muito interessante, né? Como que o julgamento muda, né, dependendo do lugar que você está, né? E, por fim, a mensagem, para mim, final aí do livro é a respeito da maratona, né? Parece que nós estamos sempre numa maratona que alguém inventou, que a gente não sabe direito quem foi. Eu culpo o capitalismo, né? E a gente está sempre competindo o tempo todo, e aí tem uma hora que eles falam assim, a maratona terminou. Todos se juntaram à sua volta, ofegantes, e perguntaram, mas quem ganhou? No fim das contas, acho que é uma coisa que a gente vive hoje, né? Nós estamos em constante competição, e no fim das contas a gente não sabe nem porquê, muitas vezes, né? E quem ganhou, quem ganha com essa competição? Eu gostei demais da leitura, e é isso, gente, só para fechar mesmo. E vou deixar lá no grupo do WhatsApp o link da crônica que eu comentei com vocês, vale demais a leitura. Obrigada, Isa. Valeu. Deixa eu complementar mais um pouquinho. Pessoal, a gente precisa fazer nós vamos fazer aqui rapidinho 5 perguntinhas. Tem mais alguém para falar? A Débora. É a Débora? Só complementar e discordar um pouco da Valquíria. Achei interessante o ponto de vista dela, né? Um ponto de vista diferente do que foi que a gente debateu aqui, mas dando um spoiler, não querendo dar, na Alice através do espelho, ela, em vez de tentar chegar em qualquer lugar, ela está tentando chegar num lugar específico, em um momento. E ela não consegue chegar lá.
e ela não foca em outra coisa, ela pega vários outros atalhos e nunca consegue chegar lá. Então, às vezes, qualquer lugar é ruim, mas aquele lugar específico também, quando você foca demais e esquece de olhar os outros caminhos, também não é bom, né? É uma frase que eu já ouvi falar, que quando você foca demais na lua, você acaba perdendo as estrelas. Então, nem tudo que às vezes você quer conquistar alguma coisa, né? Seu objetivo é esse, e você só foca naquilo e esquece que há outras opções também, não faz um plano B, não tenta ir para outro lugar. E mais uma coisinha que eu esqueci de falar, que tem a ver muito com o meu curso, né, o curso de Direito, é a sátira, né, que um dos últimos capítulos é feito com o sistema judicial, né, um sistema judicial totalmente parcial, né, que as testemunhas estão muito nervosas porque estão diante de uma presença de uma autoridade que vai interrogá-las, né, e ao mesmo tempo não importa com o que ela está sentindo, né, o chapeleiro é pego lá no momento do chá dele, né, e ele está tremendo e ninguém se importa com isso, né, então às vezes é uma sátira da justiça que hoje nós temos, né, a justiça às vezes se preocupa muito em punir aquele agressor, aquele infrator, e se esquece que há muitas outras partes envolvidas naquilo, né, como a vítima, as testemunhas, e esquece de se preocupar com elas também. Então, foi um dos pontos que eu tinha esquecido de complementar na minha frase. Ai, ótima observação, Débora. É isso. Pessoal, a gente está caminhando para o fim, tá? Eu sei que às vezes vamos ficando um pouquinho ansiosos. Nós vamos fazer um jogo de perguntas e respostas agora. Vamos sortear um livro. E depois, no finalzinho, nós vamos passar a lista de chamada. Beleza? Tinha algumas citações aqui que eu deixei para a gente conduzir a conversa, mas acho que nós já falamos bastante coisa, só algumas questões que eu vou deixar aí para vocês refletirem, que foram algumas impressões de leitura que eu tive. O comecinho, né? Eu gosto muito dessa Alice ousada. E eu também defendo a ideia, isso a gente faz depois uma discussão só para falar sobre isso, eu defendo muito a ideia de que as obras infantis não tem que ser tudo conto de fadas. A vida não é um conto de fadas, as crianças vão se deparar com os problemas, e você apresentar um mundo que não é cor-de-rosa para uma criança, faz justamente você poder falar sobre aquilo com a criança. Eu vi o Wanderson falando aí, eu tenho essa edição aqui dos Irmãos Grimm, também os contos não tem nada de pueris, né? Enfim, aí eu separei alguns fragmentos aqui para a gente pensar, né? De que serve um livro sem figuras nem diálogos? Quando você dá a conversa e a imagem, você fecha o sentido, né? Você dá o sentido pronto. E a Alice ali, ela está indo para um mundo que não é um mundo pronto. E eu acho a fala da Isadora, assim, formidável, quando fala que é um livro sobre alteridade e empatia. Porque você sai do seu mundo para ir para o mundo das maravilhas, né? Que é um mundo totalmente diferente do seu. E até a forma como nós lidamos com a noção de verdade. O que é a noção de verdade? O que é o mundo correto? É o seu? Por que é o seu e não o do outro? Eu tive um momento epifânico em 2019, quando eu fiquei lá na Espanha estudando espanhol, e teve uma madrugada que eu estava saindo dos estudos, tá? Não estava saindo da balada, e à noite lá de madrugada em Salamanca é muito interessante que as pessoas, a prefeitura, ela lava as ruas, lava muito bem lavadas as ruas. Assim, vem com uma máquina gigante. Eu lembro que eu sentei e comecei a filmar aquele povo lavando a rua, que eu achei muito engraçado. E eu fiquei pensando assim, poxa, aqui você lava a rua. Eu não gosto de falar mal do Brasil, porque eu sou muito brasileira, mas eu fiz essa comparação na época. Eu falei assim, você lava a rua, se você deixa cocô de cachorro, você recebe uma multa ainda altíssima, ainda mais para a gente, né? E aqui no Brasil, eu vejo os meus amigos falando assim, eu vou dar uma voltinha com os cachorros, porque aí eles não fazem cocô dentro de casa, já fazem na rua. Então, assim, uma inversão, às vezes, tão simples de mundo. O que era o mundo correto, né? Era o mundo
da Alice ou era o mundo de lá? E aí, mais um outro fragmento que a Alice, ela pergunta, né? Quem sou eu neste mundo? E ela fala para o mundo defini-la, né? Quem sou eu, então? Digam primeiro quem eu sou. Eu acho que muitas vezes nós não somos nós, né? Nós somos definidos aí pelo mundo e por esse cenário. E aí, essa Alice que é ousada, né? Essa Alice que fala no momento da provocação, vocês não passam de um pacote de cartas de baralho, né? E essa Alice, que ela não combina nada com a Alice vitoriana da época, que deveria ser bem comportada, que deveria ser uma mocinha, educada. Não, ela assume as rédeas do jogo, ela assume as rédeas da própria vida e fala assim, vocês não passam, né? Vocês não passam de um pacote de cartas de baralho. Então, gente, eu acho essa Alice subversiva, rebelde, maravilhosa. Eu sou encantada com ela e eu acho que também não é um livro só para crianças, é um livro para crianças e para adultos. Eu acho que numa das resenhas que eu li, alguém falou que a Virginia Woolf disse que Alice não é um livro para crianças. Alice é um livro para que os adultos se lembrem sobre como é ser criança. Eu achei essa definição maravilhosa. Enfim, vamos para o quiz. Vai funcionar da seguinte forma, tem o chat aí, se preparem, porque vai ganhar, vai acertar quem responder primeiro. Tá? Então, a primeira resposta que chegar aqui no chat que vai ganhar. São 5 perguntas e se der empate, a gente lê a sexta. Tá? Quem ganhar vai ganhar esse livro aqui, ó. É um livro simplesinho, mas fica aí a nossa admiração a João Cabral de Melo Neto, centenário nesse ano. E aí a gente vai mandar pelo correio para vocês. Tá sem vírus. Eu vou desinfetar, viu, gente? Não vou mandar pelo vírus. Eu quero esse livro. Eu posso participar do quiz? Não pode participar. Nem Tainá, nem Gustavo. Eu tô tranquilo, eu tô de olho aqui, ó. Gente, então quem que conduz aí o quiz? Tainá, você pode conduzir? Eu leio as perguntas do Gustavo. É o juiz do Isso, do tô chat. de olho no chat, desliga o seu microfone. Eu não tô conseguindo ver a tela. Aí, pronto, consegui ver. Tá. Vai lá, joga lá. A regra é a seguinte: vocês só podem mandar depois que eu ler a última opção, senão não vai ter graça. Então, eu vou ler a pergunta, vou ler as 4 opções e aí vocês vão responder. Combinado? Isso. Então, esperem. Ó, enquanto a Tainá não ler a opção letra D, vocês não mandam. Tá bom? Então, tá. Então, vamos lá. Pode passar, Karina. Karina. Ai, meu Deus. Ai. Questão 1. Ai, meu Deus. Não tá fácil pra Karina. Pode passar, Karina. Ó. Quer que eu abra aqui, Karina? Isso. Pode fazer a leitura aí, ó, Tainá. Você tá com ele aberto aí? Tá, só um minuto que eu vou abrir aqui então, peraí. Talvez não precise nem fazer a apresentação. Você pode. Não te ouvindo, não, Karina. A Karina saiu. Eu vou abrir aqui, já abri. Eu só vou ler, então as opções não vão aparecer na tela. Então, vocês têm que ficar atentos, tá? Então, vai. Questão 1. Qual personagem sempre andava olhando em um relógio dizendo que estava atrasado? Opção A, o gato de Cheshire. Opção B, o coelho branco. Opção C, o chapeleiro maluco. E opção D, a lebre de março. Ó. Não, você tem que escrever a resposta, não mandar só ler. Olha, a Isadora foi a primeira resposta B, coelho. O Igor respondeu o coelho branco. A Larissa e a Débora responderam só B. A Paula só respondeu coelho. Ó, então assim,
qual que vai ser a métrica aqui? Vamos fazer o seguinte. Eu respondi coelho Brackno. Do pessoal, vamos fazer o seguinte, então. Ó, vamos deixar, então, a Isadora acertou a primeira. Mas, ó, a partir da segunda, eu quero a resposta completa de todos os participantes aqui, ok? Porque ninguém deu resposta completa se a gente for analisar. Então, eu quero letra e resposta, ok? Letra e o conteúdo da opção. Isadora, 1 ponto, mas com advertência, mais 1 ponto. Pessoal, eu perdi a conexão aqui rapidinho, eu perdi. Eu posso pôr a questão na tela ou não? É só leitura? Pode deixar que eu leia aqui, Karina. Acho que vai ficar mais fácil, senão eles vão roubar na resposta. Então, isso, eles vão roubar, Então, vamos lá. Questão 2. Qual era o nome da gatinha da Alice? A, Diana. B, Diná. C, Dilma. D, Dora. Ótimo. Meu Deus. Isadora Garcia, 2 pontos, gente. Ela está imparável. Tá. E aí? E nessa? Tá escrito errado ali, ó. Não. Ela escreveu Diná aqui, ó. Mas o Diná é com H. A minha edição é Diná com H. Peraí, que o meu Diná é só com A, hein? Mas vai depender da tradução, tá? E aí, certo. chama o juiz da tradução. Desculpem. Chama o juiz da tradução aí. Não tem jeito de brincar com a Isadora, não gosto. Ó, a Isadora aqui tá com 2 pontos, hein, gente? Ó, ficou tenso agora, hein? Ficou tenso agora. Vocês têm que tomar tenência aí. Ou todo mundo perde. Na hora que a internet dela tem que cair, ela não cai. Se a Isadora acertar, gente, ela vai levar o livro. Nossa, gente, olha que Tainá, eu achei pessoal, viu? Achei pesado. É porque teve um outro encontro lá que você ganhou também, aí não gostei. Nossa. Brincadeira. Vai. Questão 3. Quem estava lendo um livro quando o coelho branco passou? A Alice. B, o coelho. C, a irmã da Alice. D, o chapeleiro maluco. Olha, eu vou usar meus poderes aqui de mediador do negócio. Porque você, Isadora, respondeu ser irmã. A Débora respondeu ser irmã da Alice. E aí? Se eu te desse... tá certo, da Isadora, gente, tá certo. É a única irmã que parece. Ela tá certa, gente. Ela tá certa. Então é isso? Então a gente tem uma vencedora? Olha lá, o Belvani tá falando que tá errado. Ó, o Belvani chamou o VAR. Chamou o VAR. Era a resposta completa, ué. Aí, irmã de quem? A irmã da Eu acho que a resposta completa é a irmã da Alice. E aí? Então vai. Eu acho que para causar um pulo pertinho tem que dar o ponto para Débora, porque senão a Isadora vai ficar com a bolinha muito lá em cima. Eu acho que isso tem que ficar mais acirrado. E a gente vai para a quarta pergunta aqui então, porque tá 2-1. É isso. Vai ficar mais acirrado que a votação do Prior Camalu. Vamos para 1 bilhão de votos aqui, Brasil. Então vamos para a quarta questão. Isadora 2, Débora 1 ponto. Quarta pergunta, Tainá. Vamos lá. Número 4. No que o bebê da duquesa se transformou? A, em um gato. B, em uma lebre. C, em um porco. D, em um sapo. Então, aí embaralhou, porque Igor Becati foi o primeiro a resposta certa. Ser um porco. Igor, então, um porco. Então, 1 ponto para mim. Nós temos Isadora com 2 pontos, Débora com 1 ponto, Igor Becati com 1 ponto. Então eu ganhei. Não, a gente vai para a quinta pergunta ainda, Isadora. Calma. Pode empatar. Isso ainda não terminou. Não, e outra, tem gente respondendo antes, hein? Ó, tô de olho. Então. Nossa, mas a gente tá aqui, ó, de olho aberto. Ah. Vamos lá. Quinta pergunta. Quinta pergunta. Por que o chapeleiro maluco... Opa.
Por que para o chapeleiro sempre será a hora do chá? A. Porque ele brigou com o tempo. B. Porque a rainha mandou. C. Porque ele tem o poder de parar o tempo. E D. Porque a lebre o obriga a ficar para tomar o chá. Olha, aqui, Isadora publicou antes, hein? Publicou antes, Isadora. Isadora publicou antes que eu vi. Eu também, eu vi. Então, a Isabela marcou um ponto nessa. No entanto, Meu Deus! essa era a última pergunta. Não, tem a sexta questão para desempatar. Não, não tá empatado. Mas tem mas a agora questão não tá de empate. empatado, é verdade. Entendeu? Não tá empatado. A Isadora foi a vencedora por insistência. Nossa. O Belvani tinha uma hora perguntando ali se não tinha sido ele, mas, Belvani, para mim não chegou a sua, não. Para mim chegou o Igor primeiro também. Chegou a Elisângela, só que respondeu o gato, né? E o Igor o porco. E isso, depois aqui, o Belvani. na ordem do chat aqui tá o Igor primeiro. Bom. Então, o quiz é isso, Isa, gente. O quiz é emoção. Ô, Isa, o seu eu não vou mandar pelo correio, não. Eu te entrego pessoalmente. Fechou. Nossa, aqui. Fechou? Eu deixo na sua casa. Tá bom. Parabéns, Isadora. E aí, vamos então divulgar rapidinho. Obrigada, da Igor. Votação da próxima Isso, Vou fechar a votação aqui, só um minuto. Já temos um resultado Enquanto com uma vitória esplêndida aqui. Deixa eu até pegar aqui também, que eu acho que eu tenho. Enquanto isso, não sabe quem vai sair hoje, vai ser a Flá ou o Marcelo. Manda um link aí pra mim. Marcela, fica em casa também. votando na Marcela. Então, menina, tá acirrado, tá acirrado mesmo. Tá virando toda hora. Até o Boninho publicou no Instagram. Me ajuda. Votação encerrada, então. Vou mandar o link aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver o resultado. Manda o link aí no Meet. Mas eu vou mandar um print também lá no grupo do WhatsApp. Disparado, com 19 pontos, ganhou Eu Sou Malala. A biografia da Malala. Muitos votos. Eu Sou Malala aí, imbatível. O segundo colocado foi a biografia da Fernanda Montenegro, com 6 votos. Então, assim. Então, já tem aqui, ó. Então, vai ser a nossa próxima leitura. Eu não lembro a data do próximo encontro. Você lembra aí? A próxima é em junho. Deixa eu só ver se eu tenho a data aqui, só um minuto. Mas amanhã também eu divulgo certinho no... Eu anotei aqui dia 6 de junho, Karina, no sábado. Certo. E seria o encontro presencial, né? A gente, se nós ainda estivermos na quarentena, nós vamos fazer nesse horário também na semana seguinte, tá? Mas vai ser no comecinho de junho. E só para a gente não perder aqui, pessoal, peraí, cadê? Aqui, ó. Eu vou pedir para vocês preencherem os dados para confirmar a presença. Deixa eu copiar aqui o link. É muito importante que você coloque aí os dados, tá? Para marcar a presença. Porque as horas são geradas a partir desses dados aí da presença. E coloquei aí no chat. E também eu vou pedir que vocês continuem nos acompanhando, né? Nós divulgamos as atividades e também resenhas, contribuam com resenhas literárias lá no Instagram do clube, que é o Clube de Adorim. Nós temos um grupo do WhatsApp, que é exclusivo aí do clube também. Deixa eu mandar esses links. E nós temos um videozinho que nós gravamos para contar um pouquinho do clube, de como que funciona. Tá? Então, eu vou deixar aí o convite para vocês. Vai ter caixinha de sugestões lá nos stories ou tem nada? Vai, estou fazendo aqui já, Karina. Então, aqui agradecemos a participação de vocês e a gente quer ouvir a sua opinião. O que você acha do clube? Se você veio a primeira vez, o que você achou? Então, vai ter uma caixinha lá nos stories daqui a pouquinho do Instagram nosso, Clube de Adorim, para você deixar a sua opinião.
Quer fazer crítica? Ai, Karina, achei que foi muito demorado, ou ai, pode melhorar tal coisa, pode postar, tá? Fiquem à vontade para dar sugestões, elas vão ser muito bem-vindas. E aí eu queria agradecer a presença virtual de todos vocês, fiquei muito feliz, né, ver aqui tantas pessoas queridas, alunos, ex-alunos, o meu chefe, né? Nem pude falar muita bobagem que o chefe estava presente, mas eu estou muito feliz. Eu sou aluno do curso de letras. E eu estou muito feliz com a participação de vocês. Não sei se o pessoal quer comentar mais alguma coisa, mas eu já estou encerrando a minha fala aqui. Obrigada. Eu só queria perguntar para os administradores do Instagram que eu mandei uma resenha, acho que em fevereiro, se eu posso mandar outra agora, se tem cota para participar disso. Claro que não, pode mandar. Tá bom. Por favor. Beleza. Obrigado, então, gente. Boa noite a todos. E a gente se encontra em junho agora. Até mais. Gente, mais alguém quer dar a palavra Foi aí? ótimo encontro. Eu tenho uma pergunta só. Karina, ou quem é responsável pelas inscrições, certificados aí, onde eu encontro o certificado da temporada passada? Ótima pergunta, Débora. Pessoal, o que acontece? Nós montamos no Unis o projeto de extensão do ano. Então, a proposta é do ano. O certificado dessa live, para cada livro lido e uma participação na live, o certificado é de 10 horas. Então, só que a gente só vai conseguir emitir esse certificado no final. Então, se você participou só de uma live, você vai ganhar 10 horas. Se você participou das 4 que nós vamos ter ao longo do ano, você vai ganhar as 40 horas. O do ano passado está comigo. Eles fizeram o certificado só impresso. Se alguém quiser que eu digitalize, a minha ideia era entregar esses certificados ao longo dos próximos encontros, né? Só que como nós estamos fazendo à distância, esses certificados estão parados, nem está comigo, está na sala da coordenação lá no Unis. Então, me cobrem isso, principalmente depois que a gente voltar dessa quarentena. Mas se alguém estiver precisando com urgência, me avisa, me manda depois inbox. Se alguém, às vezes, precisa prestar conta na faculdade, né, das horas, aí me manda. Mas os do ano passado já estão comigo. Beleza? Sim, sem problema. Obrigada. Nada. Acho que é isso, né, gente? Acho que concluímos, então. Então, vou encerrar aqui a gravação e, mais uma vez, obrigada, pessoal, pela participação. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Valeu, tchau, pessoal. Tchau, até mais. Tchauzinho, gente.